Olá, você que está ligado aqui na TV Cidade, tudo bem? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho dessa TV ligada. Eu sou o Jonatas Caetano e esse é o programa Café com Prosa para você. Não mude de canal, fique ligadinho conosco. Bate-papo muito bacana para você aqui nos nossos estúdios. Agora nós estamos recebendo a doutora Renata Simonetti, ela que é idealizadora e presidente do Alô Babá. Doutora, primeiramente, muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença aqui conosco no programa Café com Prosa de hoje. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês. A felicidade é toda nossa de receber a senhora aqui nos nossos estúdios para bater um papo muito bacana. Mas antes da gente começar esse papo sobre a questão de babás e o cuidado com as contratações das babás nesse período de pandemia, eu quero ressaltar para você que está nos acompanhando aqui que esta gravação está sendo feita em ambiente controlado, respeitando todas as normas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, e que estamos trabalhando também com equipe reduzida e que todos os que estão trabalhando, tanto nos bastidores quanto os apresentadores e convidados, estão respeitando as normas de enfrentamento e testaram negativo para a Covid-19. Então, respeitando mais uma vez as normas de enfrentamento a este vírus que logo, logo, se Deus quiser, nós vamos vencê-lo. Doutora, primeiramente, conta pra gente um pouquinho da história do Alô Babá. Como é que surgiu essa ideia? Olha, eu sou advogada de formação, sempre trabalhei na área da advocacia, mas quando eu tive minha filha, há 15 anos atrás, eu senti falta de um serviço de babá assim, de qualidade, de babás qualificadas. Eu moro em São Paulo, capital, e é uma cidade onde a gente encontra de tudo, e eu não encontrei um serviço especializado, uma agência especializada que me atendesse a contento. Então, eu achei que ali poderia estar um nicho. Então, surgiu realmente de uma necessidade pessoal. Então, eu acabei deixando a advocacia de lado e abri a agência Alô Babá, que é uma empresa não só que faz toda a checagem, garante toda uma segurança, né, para os clientes, como também, eu acho que a parte até mais importante é a qualificação. A gente tem cursos de formação dessas babás, né? Legal, daqui a pouco a gente conversa mais sobre o Alô Babá, mas também falando sobre a questão dos cuidados com as nossas crianças, nossos pequenos, não é verdade, doutora? Nós vivemos em um mundo hoje, em que o mundo moderno, todo mundo trabalha, os pais trabalham. Antigamente nós tínhamos aquela cultura, o pai era o homem que saía para trabalhar cedo, voltava tarde, o provedor da casa, e a mãe ficava em casa, criando os filhos e cuidando do dia a dia da casa, mas nós vemos um mundo moderno em que o pai e a mãe trabalham e muitas vezes trabalham bastante. E a pergunta que fica é: com quem vai ficar os nossos filhos? E as pessoas optam por contratar alguém que possa cuidar dessas crianças. Mas até essa contratação, ela deve observar alguns cuidados, doutora? Sem dúvida, né? A profissional para cuidar de uma criança, ela tem que estar absolutamente checada, né? Então, o trabalho de observação da documentação, de antecedentes criminais, comprovante de residência, e eu acho que o mais importante é a checagem dos empregos anteriores, né? Como é que essa profissional se comportou com as outras crianças que ela cuidou. Então, na nossa empresa, o que a gente dá, e eu acho que o pai tem que realmente buscar antes de contratar, é conversar com os antigos empregadores dessa profissional. Doutora, qual foi o caso assim da questão de contratação de babás que acabou em uma situação complicada que a senhora já presenciou, que a senhora pode nos relatar, que foi assim aquele caso que deixou a senhora mais chocada com a situação? Olha, nesses quase 15 anos de empresa, já aconteceu muita coisa interessante, mas um caso que me preocupou bastante foi uma mãe que contratou uma babá muito boa com a gente, uma babá muito qualificada, e ela me ligou depois de algumas semanas me dizendo que a babá estaria medicando a criança para a criança dormir. Isso é uma coisa muito grave, né? Então, ela disse que observou que a criança anda muito sonolenta, a criança acordava para mamar 3 vezes à noite, passou a não acordar mais, a dormir muito durante o dia. Aquilo me deixou super preocupada. E eu falei, meu Deus, mas essa babá é babá há tantos anos, nunca se ouviu nenhum relato desse. Ela optou por instalar uma câmera de segurança, isso durou alguns dias, e por fim descobriu-se que a avó ministrava o remédio errado para a criança. Então, ao invés dela ministrar o Luftal, que era um remédio para gases, que a criança estava passando por cólicas durante a noite, era para pôr 3 gotinhas de Luftal, ela acabava botando 3 gotinhas de Dramin.
E aí, dali de 6 em 6 horas, aquilo gerava realmente muito sono na criança, mas obviamente a avó não estava fazendo aquilo de propósito. Na hora que ela pegava a embalagem, ela acabava sempre pegando o remédio errado. Então, assim, as babás nossas são muito cuidadosas, os pais têm que estar muito atentos, porque o bebê, a criança, por mais que o bebê não fale, se tem alguma coisa errada, ele costuma mudar de comportamento, e às vezes uma coisa sutil. Por isso que os pais têm que estar realmente sempre atentos ao comportamento do bebê e da criança. Doutora, o que os pais devem fazer e o que não devem fazer na hora de contratar uma babá, além dos cuidados que a senhora já observou aqui? Porque tem pais que, vamos combinar, não estão nem aí, na verdade? Olha, eu acho que a grande maioria é bem cuidadoso, sim. Mas, claro, óbvio, há muitas exceções. Eu acho que, assim, o principal é deixar as regras da casa muito claras logo no começo, explicar o que é aceitável, o que não é aceitável, por exemplo, na questão do uso do celular, porque a criança, se você deixar ela sozinha 3 segundos, ela pode se afogar num balde de água. Então, a profissional que cuida de uma criança, ela não pode estar atenta ao celular pessoal dela, somente para emergências, realmente, porque ela não pode descuidar daquela criança em nenhum segundo, em nenhum momento. 80% dos acidentes domésticos com crianças acontece dentro de casa. Então, é qualquer descuido, é uma queimadura, é um choque elétrico, é um afogamento, uma queda mais grave. Então, tomar cuidado, deixar claro as regras, não uso do celular e tudo isso. E, obviamente, como eu te falei, buscar a vida pregressa dessa pessoa e, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, manter-se atento ao comportamento da criança junto a essa profissional. Porque até o bebê demonstra carinho, demonstra calma, demonstra conforto quando está perto de uma pessoa que trata bem, que é cuidadosa. Então, se a criança vai para o colo daquela profissional e se sente irritado, chora mais, não quer ir, então é um sinal de alerta para os pais. Doutora, outra coisa que é importante ressaltar também aos pais e aos responsáveis, às vezes os avós que criam os seus netos, é que a babá, aquela profissional que foi contratada para cuidar daquela criança, cuidar é uma coisa, educar é responsabilidade dos pais e responsáveis, correto, doutora? Eu concordo completamente. Não dá para você terceirizar a educação do seu filho, e eu acho que quando a gente fala de educar o filho, muito mais do que dizer a ele faça isso ou faça aquilo, é muito mais você dar o exemplo, você ser ético, e você dar um bom exemplo como pai, como família, porque assim você estará educando muito mais do que falando. Não adianta você dizer para o seu filho, não grite, e você grita o tempo todo. Não adianta você entrar no elevador e não cumprimentar quem está dentro e você dizer para o seu filho, seja educado. Não é verdade? Então, eu acho que os pais têm, quando a gente tem um filho, e mesmo eu falo muito isso para as babás, quando a gente tem o privilégio de estar assistindo os primeiros anos de um ser humano, a gente tem que se olhar, se renovar, reavaliar nossos valores e ser uma pessoa melhor. Eu sempre digo que quando uma criança chega numa casa, um bebê, ela chega para tornar todo mundo melhor, porque a gente passa a se observar mais para trazer também alguma coisa de bom para esse novo ser humano, não é verdade? Legal, nós estamos aqui batendo um papo com a doutora Renata Simonetti, ela que é idealizadora e presidente da Alô Babá. Mas agora, eu quero pedir licença para a doutora rapidinho para você que está nos acompanhando aí de casa, porque nós vamos a um rápido intervalo comercial, a gente precisa faturar, não é verdade? E daqui a pouco a gente está de volta com mais um bate-papo muito legal, continuando esse assunto aqui sobre os cuidados que você deve ter ao contratar uma babá para sua casa. 2 minutinhos e eu volto aqui com o programa Café com Prosa.